Em Apocalipse capítulo 14, existe a profecia de 4 anjos que eles estão presos junto ao grande rio Eufrates. Fala assim, esses 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, eles têm dia, hora, mês e ano para serem soltos. E aí você vê que é uma profecia importantíssima. Por quê? Porque foi até marcado dia, hora, mês e ano para que isso aconteça. Se você olhar com esse mesmo raciocínio para todo o livro do Apocalipse, você vai ver que todo o livro do Apocalipse ele tem muitas profecias. E todas essas profecias que estão ali dentro do livro do Apocalipse, elas têm dia, hora, mês e ano para acontecer. O livro do Apocalipse ele foi dado em 7 tempos, em 7 anos. Por quê? Porque Deus ele trabalha com o número 7. Então, 7 tempos é o relógio de Deus. Ele sempre trabalha com o número 7. Então, não foi porque existiam apenas 7 igrejas naquela época, existiam mais igrejas. Mas o Senhor ele quis que essas mensagens fossem enviadas a 7 igrejas com a finalidade de ensinar para a igreja dos últimos dias um norte, uma direção que ela vai precisar nos últimos dias para entender o decorrer, o desenrolar das profecias, as coisas que irão acontecer. A igreja ela não vai estar perdida, sem saber o que vai acontecer. A igreja vai ter um norte, que é o livro do Apocalipse, onde ela vai compreender as coisas que estão acontecendo desde o início. A igreja vai entender desde o início, desde a manifestação do anticristo, e ela vai saber até o último instante, quando vão surgir os sinais para que seja a vinda de Cristo, o casamento do noivo e da noiva de Cristo. Então, se você olhar para essas 7 igrejas como um relógio, como um ponteirinho que está apontando um reloginho ali dentro do livro do Apocalipse, deixado por Deus para que a igreja possa entender, e você apontar esse ponteiro para a igreja de Éfeso, por exemplo, você vai ver que para a igreja de Éfeso ele fala que ali existe uma igreja que abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso está mostrando ali a apostasia, uma igreja que se afastou. E se você alinhar essa mensagem que é dada ali para a igreja de Éfeso com o primeiro selo, você vai ver que o ponteiro vai apontar para o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o primeiro cavaleiro do Apocalipse, você vê que é um cavalo branco, que ele diz que saiu vencendo e para vencer. E ali, aquele cavalo branco, ele não se trata do Cristo, ele se trata do anticristo. Se você continua com esse ponteirinho aí apontado para a igreja de Éfeso, você vai nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 24, e você vai ver que Jesus ele disse assim, logo quando ele abre o ensino dele, para explicar para os discípulos que perguntam que sinais haverá, ele diz, olha, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Então Jesus já está falando ali do período de enganação, do período da apostasia, que eles não deveriam se deixar ser enganados. Então você vê que o ponteiro, ele é firme no que ele está mostrando ali, é um ponteiro certo. Então ali logo ele está apontando a abertura do livro do Apocalipse com a manifestação, a vinda do anticristo. Jesus mostra isso, o primeiro selo mostra isso, e o ponteiro que eu falei para vocês, que é para a igreja de Éfeso, está mostrando isso, está mostrando uma igreja que está apostatando. E aí você olha para a 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo vai falar para aquela igreja e vai dizer, ó, irmãos, essas coisas, nosso encontro com Ele, a vinda de Cristo, o nosso encontro com Ele, ele diz, essas coisas não acontecerão sem que antes venha a apostasia. Então você vê que o primeiro selo do Apocalipse alinhado com a primeira igreja, alinhado com Mateus 24, alinhado com o que Paulo fala. E se você olhar ainda para o livro de Daniel, aí você vai ver que completa realmente o primeiro ponteirinho ali, que é a igreja de Éfeso, que é para onde você deve olhar logo de início para saber quando vão começar as profecias, o cumprimento realmente das profecias do livro do Apocalipse. Se você olhar
para o segundo ponteiro. Ele apontou ali o primeiro, deu um passinho, mudou para o segundo. Quando muda para o segundo, apontou para a igreja de Esmirna. Quando apontou ali para a igreja de Esmirna, aí você vai fazendo esses alinhamentos. Igreja de Esmirna, ele fala que é uma igreja que vai passar pela morte. É uma igreja que ele vai dizer, olha, eu sou aquele que estive morto, mas ressuscitou. Ressuscitei, estou vivo. Então ele está dando uma mensagem para aquela igreja que ela iria passar pela morte. Então ele diz que de maneira nenhuma aqueles que estão ali vão passar pelo dano da segunda morte. Então a primeira, ele está dizendo que possivelmente muitos iriam passar pelo dano da primeira morte ali na igreja de Esmirna. E se você olha para o primeiro selo, você vai ver que o primeiro selo fala do segundo cavaleiro do Apocalipse. O segundo selo, na verdade, fala do segundo cavaleiro do Apocalipse, que é um cavalo vermelho que é dado uma espada, que ele saiu para matar. Ele tem autoridade para matar e para fazer guerras. Então você vai ver que ali tem mortes, está anunciando mortes. E se você olha para Mateus 24, no mesmo alinhamento, ponteirinho apontando para a igreja de Esmirna, você vai ver que Jesus vai dizer ali que eles seriam perseguidos, seriam mortos por causa do nome dele. Olha lá o discurso de Mateus 24, onde Jesus vai estar explicando para você ver como essas coisas estão alinhadinhas do jeito que eu estou falando aqui. E aí você vai ali para o livro de Daniel e vai ver que lá no livro de Daniel também, Daniel capítulo 8, capítulo 7, 8 e 9, vão falar essas coisas e você completa seu raciocínio lá em Daniel capítulo 11 e capítulo 12, para você entender que ele está falando sempre ali da última semana do livro do Apocalipse. Se você pegar o ponteiro e mudar para a igreja de Tiatira, aí você vai ver que as coisas vão ficando mais precisas ainda. Porque na igreja de Tiatira ele fala de uma figura chamada Jezabel. Se você encontra a figura de Jezabel ali, você vai ver que você vai encontrar outras figuras que relembram a história também ali de quem ela perseguia. Mas você olha para Jezabel e vai ver que ela está ali no centro. É a quarta igreja, igreja de Tiatira. Quando você olha para essa mensagem da quarta igreja, que aparece Jezabel, você vai ver que se passou um período de 3 anos e meio. Se passou um período de 3 anos e meio, nós estamos na metade da semana. Na metade da semana é onde é revelado o homem da iniquidade. O anticristo surge no primeiro selo, mas ele só se revela como o homem da iniquidade, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, na metade da semana, no meio da semana. Então por isso que você vê que ali, na metade da semana, você vai ver a figura de quem? De Jezabel. E se você viu Jezabel, então vai surgir ali também o profeta Elias. Então surgiu ali metade da semana, aí ele vai dizer que ali na metade da semana tem o quarto cavaleiro. É só você alinhar a igreja de Tiatira. Quando você alinha a igreja de Tiatira com o quarto selo, tem o quarto cavaleiro. O quarto cavaleiro que é verde, não é amarelo. Ali a palavra no grego é cloros. Então o quarto cavaleiro que é verde, ele vem seguido pela morte e pelo inferno. E quando você olha essa mensagem morte e inferno, você vai ver que são as coisas que vêm do abismo, que vêm do Sheol. Então, abismo ali é segue a morte e o inferno, seguindo o quarto cavaleiro. A besta que surge do abismo é seguido pela morte e pelo inferno. Se você olhar certinho essa mensagem com esse raciocínio, você vai ver que lá em Apocalipse, capítulo 11, fala que tem a besta que surge do abismo. Literalmente ele vai usar a palavra. Em Apocalipse, no quarto selo, no capítulo 6, ele não usa besta do abismo, mas eu estou dizendo que é a besta do abismo, porque ela é seguida pela morte e pelo inferno. Então, liga esse raciocínio em Apocalipse capítulo 11, é onde ele está falando ali das duas testemunhas, a morte
das duas testemunhas, que são mortas por quem? Pela besta do abismo. Então, abismo é o quarto cavaleiro do Apocalipse, e o quarto cavaleiro do Apocalipse é o destruidor. O destruidor, que é Abaddon e Apolion, em grego e em hebraico. Então você vê que essa mensagem ela vai se alinhando. Se você alinha, o primeiro alinha a igreja de Tiatira, figura de Jezabel, alinhou ali com o primeiro selo, com o quarto selo. Viu o que aconteceu? O quarto cavaleiro alinha com a morte das duas testemunhas, revestimento de poder ali. Por que eu estou falando de revestimento de poder? Porque no quarto cavaleiro está no meio da semana. No meio da semana tem o revestimento de poder. Darei poder às minhas duas testemunhas que profetizam durante 1260 dias. Na metade da semana, a besta do abismo está surgindo ali para pelejar, para lutar e para vencer a igreja dos últimos dias. Mas a igreja dos últimos dias ela está sendo conduzida pelo livro do Apocalipse, pelas coisas que estão acontecendo, pelo Espírito de Deus que está levando e está conduzindo a igreja e está mostrando para ela as profecias, como essas profecias devem se desenrolar. Se você muda um pouquinho a direção dali do livro do Apocalipse e vai para Mateus 24, onde Jesus ele fala também dessas coisas, você vai ver que ele fala aqui para os apóstolos que primeiro, ali no mesmo ponto, discorrendo de quando eu estou falando aqui, Jesus vai dizer logo depois, ele diz, vocês serão atribulados, vos matarão, vos perseguirão. Aí ele diz, quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Então você vê que Jesus ele falou da mesma profecia que está ali no quarto selo, a besta do abismo. A mesma profecia que é a besta do abismo, que é aquela que mata as duas testemunhas. Então mostrou Jezabel. Jezabel, que é a noiva do diabo, figura da noiva do diabo, que está entrando dentro ali com sua mensagem dentro da igreja de Tiatira.